YouTube do canal Fusarca FC, do NaspOnline.com e do Jornal Noroeste Online. Estamos chegando com mais um programinha de giros esportivos dos esportes. Dos esportes. Muitos esportes. Até porque está tendo jogos pan-americanos. Você que não se lembra, mas sempre depois de cada pan-americano tem os jogos para pan-americanos. E o Brasil muito bem, com um recorde na sua delegação, mais de 300 atletas, e isso resulta em medalhas. O Brasil já tem 72 medalhas atualizadas hoje, 25 de ouro, 21 de prata, 26 de bronze. Fora isso, o Brasil já conseguiu 4 recordes mundiais no atletismo, em várias modalidades. E o Parapan está só começando, tem muita coisa ainda. O Brasil pode estourar de vencer e ganhar medalhas, por que não? Torcer por nossos atletas. Hoje eu assisti um pouquinho do rugby indoor, para cadeirantes. O Brasil estava dando uma sapatada na Argentina, 60-20, uma senhora sapatada. É sempre bom ganhar dos irmãos, não importa o esporte, não? Então está acontecendo aí jogos para pan-americanos, a transmissão sempre no canal Sport TV, mais basicamente Sport TV 2 e 3, está passando, sempre passa, e ainda continua em Lima, no Peru, muito bem. Então esse é os jogos para pan-americanos. Vamos para o futebol. Antes, tem campeão no futsal, Taça Brasil. Atlântico Erechim de virada venceu o Carlos Barbosa 2-1, onde teve até cartão amarelo invisível. O juizão foi dar o cartão, toque seu cartão, pum, e era isso aqui mesmo que você tá vendo. O cartão acho que não tava, não saiu, enfim. Aconteceu isso aqui, foi bem engraçado. Então, o Atlântico Erechim, campeão da Taça Brasil, que é correspondente à Copa do Brasil, do futebol de campo. Isso aí, muito bem. Então vamos para agora, os campeonatos europeus começaram, Já na terceira rodada se encontra a Liga Conferama On, E você que não sabe, é o campeonato francês. Tivemos o Amiens sendo derrotado em casa 2-1 pelo Nantes, o Rangers fez 3-0 no Metz e o Brest fez 2-0 esse aqui é novo, no Reims, 1-0 no Reims. O Dijon foi derrotado pelo Bordeaux em casa, 2-0. O Mônaco e o Nimes ficaram no 2-2. O Strasbourg foi derrotado em casa pelo Rennes, tem o Reims e o Rennes, 2-0. O PSG se recuperou da última derrota, 4-0 em cima do Toulouse, com o Neymar fora ainda, aquele impasse, igual aquela música, do Tentação, não sei se vou ou se fico, não sei se fico ou se vou. Se vou, não sei se não fico, se fico, não sei se vou. É assim que é a vida do Neymar no momento. A terceira rodada tem um complemento só na quarta-feira. Tem o Lille contra o Saint-Étienne, o Montpellier contra o Lyon e o Nice contra o Olympique de Marseille. Isso aí. Os classificados, o líder, 100% de aproveitamento, o Rennes, 9 pontos. E o Lyon também tem 100%, mas um jogo a menos, 6 pontos. Assim como o Paris Saint-Germain e o Nice, também com 6 pontos. Os últimos colocados, Nimes com 1 ponto, Mônaco com 1 ponto e o Dijon ainda não marcou. Então esse é o campeonato francês, que também chega na sua segunda rodada, o campeonato espanhol, La Liga, Santander. Não sei se pode falar Santander, é um banco. O Granada foi derrotado em casa pelo Sevilha, 1-0, Levante 2, Vila Real 1. Osasuna e Eibar 0-0, o Atlético não, Real Madrid 1, Valladolid 1. O Celta Vigo fez 1-0 no Valência. Getafe e Atlético Bilbao, time basco, ficou no 1-1, E Alavés Espanhol 0-0. O Mallorca foi derrotado em casa pela Real Sociedad 1-0. E o Atlético de Madrid venceu o Leganés fora de casa 1-0. E o Barcelona saiu perdendo, mas virou o jogo, conseguiu uma virada tranquila, 5-2, uma sapatada no Betis. O Real Betis falou que é Real, o Barcelona tá ganhando. O líder é o Sevilha com 100% de aproveitamento, 6 pontos.
Atlético de Madrid também 6 pontos. Depois tem Real Madrid 4, Valladolid 4. Lembrando que o Barcelona chegou ao seu terceiro ponto, porque foi derrotado em casa no primeiro jogo. Quer dizer, fora de casa. Então é isso, campeonato espanhol também foi embora, logo começando Campeonato Italiani. Por isso tem a camisa do Milan? Não, também. Mas representa o novo cego líder, que é rubro-negro, entendeu? Segue o novo líder. Eu achei que ia ter um outro, enfim. No sábado, o Parma foi derrotado pela Juventus 1-0, que teve gol, VAR no gol do Cristiano Ronaldo. A Fiorentina fez... Fiorentina 3, Napoli 4. O Milan começou daquele jeito, Milan, que beleza! Perdeu para o Udinese 1-0. O cara, ele também perdeu por 1-0 pro Breccia. Que beleza! Time que foi o Balotelli. O Verona ficou no 1-1 com o Bolonha. A Roma fez 3 e o Genoa também fez 3. Assim como fez 3 também a Lazio na Sampdoria. Tá difícil a vida dos meus times europeus até o momento. O Spal foi derrotado em casa 3-2. O Torino fez 2-1 no Sassuolo. E amanhã tem Inter e Lecce. Não Leite, Lecce. Ou Lecce não, Lecce. É Lecce. Então, tem muita gente com 1 ponto, 3 pontos. Começou agora o campeonato. Então, Italiani está rolando e está in demore. Tchau, Italiani. Temos campeonato inglês, Barclays Premier League. Terceira rodada, o Aston Villa fez 2-0 no Everton. O Chelsea, no finalzinho, venceu o Norwich City 3-2. O Brighton foi derrotado em casa, lá no Falmer Stadium, 2-0. E o Manchester United foi derrotado no Old Trafford, em casa, para o Crystal Palace, 2-1. O Sheffield United foi derrotado em casa também para o Leicester City, 2-1. E o Watford jogando em casa foi derrotado pelo West Ham, 3-1. Que fase, com 4 minutos, o nosso glorioso do Correr e faz um pênalti, 4 minutos. Enfim, o Liverpool deu uma amassada no Arsenal, 3-1. E o Bournemouth tomou uma amassada do Manchester City, 3-1. O Newcastle venceu o Tottenham hoje, 1-0, gol do Joelinton, brasileiro. E o Wolverhampton ficou no 1-1 com o Burnley. A classificação com apenas 2 times, um time 100% e um time invicto. 9 pontos para o Liverpool, 7 pontos para o Manchester City, 6 pontos para o Arsenal e 5 pontos para o Leicester. Os últimos, Southampton 3 pontos, Newcastle 3 pontos e o Watford não tem nada. Saindo da Europa, vindo para o Brasil, porque tivemos a última rodada do Brasileiro Série C, da fase de grupos. O Globo ficou no 2-0 para o ABC. A ABC venceu a Globo 2-0. O Sampaio Corrêa foi derrotado em casa pelo Imperatriz, não é o Leopoldinense. O Náutico fez 3-1 no Santa Cruz. E o 13 ficou no 2-2 com o Botafogo da Paraíba. Ferroviária e Confiança também ficaram no 2-2. Com isso, o Náutico, líder, 33 pontos, Sampaio Corrêa 31, Imperatriz 28 e Confiança 26. Esses são os times que avançam para a próxima fase, buscando uma vaga na Série B. E quem vai conhecer os caminhos da Série D é o ABC e o Globo. No grupo B, tivemos o Boa Esporte sendo derrotado pelo Tombense. Não foi em Tombos, foi lá no Municipal de Varginha, 1-0. O Atlético do Acre fez 3-2 na Luverdense. O Paysandu e Remo ficaram no 1-1 no Clássico Repará-Oparré. O Juventude foi derrotado pelo Ipiranga, que não é o posto, 1-0. E o São José fez 4-2 no Volta Redonda. Com isso, o posto, 28 pontos, assim como o Juventude, 28. E o São José, 28. E o Paysandu, 28. Todo mundo com 28 pontos aí nessa brincadeira. E todo mundo classificado. Os rebaixados desse grupo. Luverdense, 13 pontos. Que fase da Luverdense. E o Atlético do Acre. O Luverdense caiu ano passado e caiu de novo em 2 tombos. E não é o Tombense. Então,
Chegamos ao Campeonato Brasileiro Série B, porque hoje tivemos rodada também. Na 18ª rodada, Bragantino e Coritiba 1-1. Atlético Goianiense 0, Brasil de Pelotas, eu ia falar Bragantino, Brasil de Pelotas 0. O Cuiabá fez 2-0 no Botafogo, dessa vez ele jogou. O Paraná ficou no 0-0 com o Criciúma. O Oeste 1-1 com o Vila Nova. E o Londrina derrotado em casa pelo São Bento 4-2 com direito a pênalti perdido do Germano. O Vitória ficou no 0-0 com o Operário. E a Ponte 2-2 com o Sport. As más línguas disseram que a Ponte foi operada e contra o Sport no Moisés Lucarelli. O Figueirense também ficou no 2-2, agora jogou, né? Com o CRB. E o Guarani, que fase do Bugre! Segue o seu martírio, segue 4 jogos sem pontuar, não é nem sem vencer, sem pontuar, né? Que fase do Bugre! A classificação: Bragantino 35 pontos, Coritiba 33, Atlético Goianiense 30, o Sport tem 30 e o Cuiabá 29. Esses são os 5 primeiros. O Londrina está junto com o Operário, um em nono e outro em décimo com 25 pontos. Os últimos colocados: Vila Nova 17 pontos, ou 19, desculpa. O Oeste 19, Criciúma 18 e o Guarani fazendo um baita do esforço para cair, 13 pontos. O artilheiro, Rodrigão com 11 gols. O vice-artilheiro é o Hernani Brocador com 9. E o terceiro colocado é o Ítalo do Bragantino, que fechou a parceria com o RB, mas ainda não é RB Bragantino. É só a partir do ano que vem. Então esse ano ainda é Bragantino. E depois nós vamos ter que falar mais sobre isso aí, porque com essa fusão tinha o time do RB Brasil, que tem vaga na Série A do Campeonato Paulista. E é o Bragantino, o RB, se fundindo com o Bragantino, sobra uma vaga sem time na Série A do Campeonato Paulista. E aí tem times querendo comprar o RB Brasil, o antigo RB Brasil, e tem time querendo a sua vaga por direito na justiça, por ser o terceiro colocado e tal. Então, depois nós vamos falar mais sobre isso quando eu estiver se aproximando aí dos campeonatos estaduais, que ainda está meio longe. Acabou esses dias. Brasileirão Série A. Tivemos jogos no sábado, 11 horas da manhã. Esse jogo no sábado às 11 é para derrubar a vida de cartoleiro. Por quê? Porque aí o mercado fecha às 9, você esquece de escalar na sexta, e aí o que acontece? Pimba, perde. O Atlético Mineiro foi derrotado pelo Bahia 1-0. Quem tinha gente do Atlético Mineiro? O Grêmio fez 2-1 no Atlético Paranaense. Tassiano e Luan, porque eu sei, eu coloquei os dois no meu time e depois tirei. O Santos, que todo mundo apostou, tinha Jorge, tinha Lucas Veríssimo, tinha Carlos Sanches, tinha Sacha Matador, tinha todo mundo. O que aconteceu? Carlos Sanches já não começou jogando. Santos 3-0, Jorge metendo gol, todo mundo fazendo gol, entrou o Carlos Sanches, 3-1, 3-2, 3-3, amarelo pro Sanches. Cartola, né? O Vasco derrotou o São Paulo 2-0, quebrou a invencibilidade que o São Paulo tinha de 5 jogos e se afastou. O Vasco, né? O Luxemburgo tá gente no Vasco, tá jogando bem, com a molecada ali, o Thales Magno e o Marrone, que não é a dupla do Bruno, né? Fizeram um salseiro pra cima do São Paulo e venceu. Uma expulsão meio mandrake no começo do jogo, mas enfim. Né? O Goiás, tá dando gol. Tomou um gol. E falar pra você, teve uma expulsão do nosso glorioso Léo Senna, que eu vou te contar uma coisa, hein? Eu vou te contar uma coisa. O juiz não tem nem que ter vergonha de expulsar um jogador pelo VAR ainda, daquele jeito. Enfim, vamos esperar o que vai ser dito aí. O Goiás mesmo assim virou com o gol do Rafael Vaz de falta no finalzinho. 2-1. O novo segue o líder, o Mengão, fez 2-0, no Ceará. E o terceiro gol foi uma bicicleta sensacional de Arrascaeta. Baita gol, diga-se de passagem. Um golaço, bicicleta da entrada da grande área, um baita gol. Parabéns ao Arrascaeta, ao Flamengo, que está jogando encaixadinho e é um novo líder.
Já vamos falar também. O Avaí e Corinthians empataram em 1-1. Eu escutei só um pouquinho do jogo pela CBN, depois vi alguma coisinha no final agora. E eu só vi que o Milton Leite falando que o jogo foi tão ruim que merecia ter ficado 0-0. Pra você ver como foi. Teve uma expulsão para cada lado. Não vi as expulsões ainda, né? Mas, enfim. O Cruzeiro deixou escapar a vitória no finalzinho. No apagar das luzes na Bacia das Almas. O Apodi bateu cruzado, o Fabrício Bruno desviou e matou o goleiro Fábio, entre aspas, que dá pra até botar na conta do Fábio também. Então, 1-1, duelo dos desesperados. Amanhã tem Botafogo e Chapecoense no Engenhão. Tá aqui a Chape. Mas foi mais pelo Goiás mesmo que eu trouxe o verde. E na terça-feira, não agora, dia 10/9, o Palmeiras faz o seu jogo contra o Fluminense. Por que o Palmeiras não jogou? Porque o Flu jogou na quinta e o Palmeiras joga na terça, né? Sul-Americana e Liberta, já nós vamos falar também. E a classificação tem um novo segue o líder, Flamengo líder 33 pontos, assim como o Santos também 33, porém tem uma vitória não, vitória igual, saldo de gols, o Flamengo tem 17 e o Santos tem 11. O Palmeiras tem 30 pontos. E um jogo a menos, hein? Pode encostar lá com o pessoal dos 33 pontos. E o São Paulo tem 28. O Corinthians podia ter chegado aos 30 pontos também, mas empatou com o Avaí, então ficou com 28. O Atlético Mineiro poderia ter chegado lá também, mas foi derrotado, então fica com 27. Esses são os times classificados para as competições continentais. No bocão do rebaixamento, a Chape tem 13 pontos, mas tem um jogo a menos, pode empurrar de novo o Cruzeiro. O Fluminense tem 12 pontos, vai ficar na zona de rebaixamento porque não jogou. O CSA somou mais um ponto, tem 12. Devagarzinho vai somando ponto o CSA. E o Avaí, que fase do Avaí, não sabe o que é vencer a mais de 5 jogos. Quer dizer, não venceu ainda, então não sabe o que é vencer o Avaí. Que beleza. A artilharia é dele, Gabriel Barbosa, vulgo Gabigol, que fez gol hoje. E amanhã tem o Everaldo com 8 e o Sacha também chegou a 8. Então esse é o Campeonato Brasileiro. Passando para a Liga dos Campeões. Tem sim Liga dos Campeões. Na quarta-feira teremos o Clube Bruges contra o Lask Linz, que já venceu o primeiro jogo, então joga por um empate. Apoel e Ajax 0-0 decidem a vaga na Johan Cruyff Arena. Na terça-feira tem o Cluj, na verdade o Slava Praga contra o Cluj. O Slava Praga já venceu o primeiro jogo, o segundo era Eden Arena. O Olympiacos vai só seguir o protocolo, fez 4-0 no Krasnodar e agora vai até a Turquia para garantir o resultado. Na terça-feira, o Young Boys ficou no 2-2 com o Estrela Vermelha, aqui no Uruguai. Uruguai. E agora decide lá na Maracanã. Parece Maracanã. O empate em 1-1 e 0-0 é do Estrela Vermelha, por ter feito 2 gols fora de casa. E a última vaga será decidida pelo Rosenberg e o Dinamo de Zagreb. O Dinamo de Zagreb fez 2-0, então pode perder até por 1 gol de diferença. Essa é a UEFA Champions League. E mais importante que isso, porque está em reta decisiva ali. Quem passar entra nas fases de grupos. Temos as quartas de finais da Copa Sul-Americana. O Zulia venceu o primeiro jogo por 1-0 em cima do Colón. Depois o Colón devolveu apenas 4-0. Classificado o Colón. Atlético Mineiro venceu o La Equidad 2-1. Jogo, esse golzinho não podia ter tomado. E o La Equidad decide lá no El Campín. Na terça-feira. Na quinta tem Fluminense e Corinthians. Primeiro jogo 0-0 na Arena Corinthians. E o Independente enfrentou o Independente Del Valle, o time da Coca. E ficou 2-1 agora no Olímpico Atahualapa. O Independente Del Valle precisa de uma vitória simples, pois fez um gol fora de casa. Já venceu e já classificou. Que beleza, eu mosquei agora. O Del Valle então passou, espera o vencedor de Corinthians e Fluminense. Então essa é a Copa Sul-Americana. Além disso temos Copa Libertadores da América. Os jogos de volta. River Plate 2, Cerro Porteño 0. O Cerro precisa de 3 gols. O Boca já despachou a LDU, porque venceu o primeiro jogo lá por 3-0. O Flamengo encaminhou bem a sua
a sua vaga ao vencer por 2-0 o time do Inter. E o Grêmio precisa de uma vitória por um gol de diferença para levar aos pênaltis, se for 1-0, pois perdeu o primeiro jogo em casa por 1-0. Se o Palmeiras fizer um gol, o Grêmio precisa fazer 2-1 para passar direto, por fazer 2 gols fora de casa. Então, essa é as quartas de finais da Libertadores, que tem como artilheiro o Adrian Martínez, do Libertad, Gustavo Scarpa, do Palmeiras, Marco Ruben, do Atlético Paranaense. Desses todos, só o Scarpa segue. E é mais ou menos isso. Vamos ficando por aqui. Vamos só dar uma passada nos jogos que nós tivemos. Vamos ver o que mais nós temos. Como eu já falei, o italiano, eita, Rodrigo Beckham fez. Rodrigo Beckham fez o gol do Udinese contra o Milan. O alemão teve 2-1 pro RB Leipzig, né? Contra o Eintracht Frankfurt. E o Hertha Berlim fez 3-0 no Wolfsburg, né? Chupou motinho, fez um dos gols. Né? E temos também Campeonato Português, Santa Clara 0, Belenense 0, Marítimo 2, Tondela 3, Denilson, João Pedro e Richard, Sporting 3-1 no Portimonense, Rafinha, Luiz Felipe e Rafinha, Braga e Gil Vicente 1-1, Vitória de Guimarães e Famalicão. Enfim, Campeonato Argentino, Godoy Cruz 2, Estudiantes 1, Santa Fé 1, Lanús 2, Central de Córdoba 0, Racing 0, River Plate perdeu pro Tajeres, depois é só o São Paulo perde, né? 1-0, e o Boca fez 1-0 no Banfield e nós ficamos por aqui, mais de 20 minutos falando. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e até... antes disso... Tá tendo um campeonato em Uniflor, campeonato de futebol suíço. Alguns times de alguns amigos nossos aí classificaram. O Tahiti classificou. O Tec já conseguiu a vaga, precisava vencer e venceu 3-0, valeu! Então o Tahiti classificando, o Tec classificando. Futebol Amador de Nova Esperança fez um amistoso contra o Barão de Lucena, venceu 2-1, né? E agora segue a preparação para o campeonato amador que começa no próximo mês. É isso? Agora é isso. Muito obrigado, até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.